Fala pessoal, bom dia. Me chamo Ânia, sou assessora de crédito de Fortaleza. Estou aqui com o Jailson, nosso gestor geral. E hoje nós vamos conduzir esse momento com o Rodrigo Noll, que é um profissional de alta qualidade, especialista em marketing por indicação. E, Rodrigo, nesse momento de hoje, nós queríamos te ouvir um pouco, né, sobre sua trajetória. Quem que é o Rodrigo Noll? Conta pra gente como foi o seu caminho a chegar até aqui, tá bom? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Tá um prazer estar aqui. Minha primeira vez em São Luís, nunca estive aqui antes, estou muito feliz. Meu nome é Rodrigo Noll, eu sou CEO e fundador da Base Viral. A Base Viral é a primeira empresa do Brasil especializada em vendas por indicação, né? A gente ajuda empresários, empreendedores, autônomos, profissionais liberais a vender mais a partir ali da sua base de clientes atuais, né? Tudo isso sem precisar gastar mais em propaganda, em anúncios, sem precisar dar desconto, que é muito importante, né? E sem precisar contratar influenciadores caros, coisas desse estilo, né? Eu sou gaúcho, então lá do sul, moro em São Paulo já há alguns anos e basicamente eu sempre fui um empreendedor, eu sempre gostei de criar negócios, assim, meu passatempo com meus amigos, quando a gente ia fazer um churrasco e tal, era pensar, né? Pô, o que a gente pode abrir de empresa? Até que numa dessas a gente efetivamente abriu, né? E fez o negócio acontecer. Eu comecei no ramo de viagens, né? Bem diferente. E ali nas viagens eu aprendi que as pessoas indicam muito, então comecei a dar mais atenção a isso. E aí, resumindo bastante a história, quando eu vi, eu estava trabalhando especificamente com essa tal das vendas por indicação. Quando a gente faz o que gosta, é impossível não ter sucesso, né? E, Rodrigo, de uma forma simples, prática, né, para os nossos empreendedores informais, como que você explica marketing por indicação, de uma forma prática e simples? Eu chamo de marketing ou vendas por indicação, né? É uma estratégia, é uma ação, né? É algo que você faz na sua empresa, no seu empreendimento, no seu negócio, para você ter mais resultados. Porque geralmente o que acontece, né? A maior parte dos empreendedores, eles já vendem por indicação, assim, de maneira natural, né? As pessoas já indicam as coisas uns para os outros e vai chegando aquelas indicações meio que orgânico, assim, Tá passando mais confiança, né? A fulano já comprou, eu vou comprar também. Isso. Fulano já usou, eu vou usar também, né? Isso é bem comum, exatamente isso é bem comum. Agora, eu penso, pô, se eu já vendo tanto por indicação, sem fazer nada para isso acontecer, o que será que vai acontecer se eu botar um pouquinho de atenção em cima disso? Um pouquinho de energia, né? Se eu trabalhar um pouco em cima disso. E aí, de maneira bem prática, a estratégia da indicação é simplesmente eu lembrar os meus clientes de me indicar mais vezes. Sim. A maior parte dos empresários, dos empreendedores, né? Eles não estão vendendo mais por indicação hoje porque eles não estão nem lembrando os seus clientes de indicá-los. As pessoas estão apegadas às redes sociais, né? A essas mídias sociais e estão esquecendo que o boca a boca às vezes vende muito mais, né? Exatamente. A indicação, a confiança. Então essa é a ideia, é uma maneira, né? Essa estratégia, só para concluir, é uma maneira bem simples, bem direta de lembrar o cliente de indicar, pode ter uma recompensa, um benefício ou não, né? Mas eu acho que o grande fundamento é lembrar o teu cliente de indicar. Então, quem está nos ouvindo aí, né, pensa, né, qual foi a última vez que você lembrou lá o seu cliente de te indicar, né? Ou, na pior cenário ainda, né? Tem muita gente que já vende um monte por indicação e nem agradece as indicações recebidas. Então, organizar um pouquinho mais esse comportamento que já acontece, já é natural do ser humano. Perfeito, Rodrigo. Aqui tem sido uma aula fantástica, né? Rodrigo, eu sou Jailson, sou gerente geral aqui do SEAP. Fiz agora 22 anos de casa. E é um prazer poder te conhecer pessoalmente. Eu digo Rodrigo, mesmo. Mas na prática, qual é o maior benefício de trabalhar a venda por indicação? Para aquele empreendedor informal, qual é o maior, na prática mesmo, qual é o maior benefício? O maior benefício é você conseguir ter mais resultado, você conseguir ter mais cliente, você conseguir ter mais venda, sem precisar gastar mais, investir mais, aquelas ferramentas complicadas, complexas, tecnologia, sistema, software, nada disso.
né? Certamente, hoje em dia, né, o cenário de vendas, o cenário de marketing, etc., ele é muito complexo. Muita tecnologia, ferramenta, inteligência artificial, muita coisa. Tem muita coisa, automação. Essas coisas são legais. Mas a maior parte dos empreendedores pequenos, informais, não consegue, não tem acesso a isso, não tem estrutura para colocar a mão nisso, né? Então, na prática, respondendo a tua pergunta, é você poder vender mais, você conseguir ter mais prosperidade, ter uma vida melhor, faturar um pouco mais, né? Ter mais clientes, sem precisar fazer tanta coisa tão complexa e cara, né? Eu acho que essa é uma das maiores vantagens aí da venda por indicação, dessa estratégia. Eu vejo que é algo simples, mas qual é a dificuldade das pessoas trabalharem por meio de indicação? E eu acho que isso aqui é algo fantástico. Ela é simples, fantástico, mas por que não se faz? Por que existe tanta dificuldade? Tanta dificuldade para fazer. Eu vejo que tem alguns motivos. Primeiro, as pessoas não sabem que isso é possível. Elas não sabem que isso existe. Elas estão lá, cada um fazendo o seu trabalho, elas vendem já por indicação, mas ninguém foi lá falar para elas que é possível estimular. Nisso, né? Esse é o primeiro motivo, na minha opinião. Segundo motivo, geralmente a média, né, do empreendedor, do empresário, ele realmente tem dificuldade com organização, com gestão. Geralmente são pessoas que o seu talento é a operação, é vendas, né, é o relacionamento, mas não a gestão, geralmente, né? Então, organizar para que isso seja uma coisa intencional, uma coisa ativa. Eu acho que isso é a segunda coisa que mais falta, pelo qual as pessoas não fazem, sabe? E aí, beleza, acho que um terceiro item eu colocaria realmente assim, o conhecimento de como fazer, né? Perfeito. Eu acho que até esse é um dos objetivos aqui da palestra nossa de daqui a pouco, né? É dar, sim, ferramentas práticas e simples para as pessoas saírem daqui já aplicando. Perfeito. E Rodrigo, na prática, aliás, já falamos sobre a prática, mas inicialmente, qual o primeiro passo para a gente trabalhar na questão aí de vendas por indicação ou marketing por indicação? Legal. O primeiro passo ele é bem simples. Ele é tão simples que ele parece que não é importante, mas ele é importante. Todo novo cliente chegar até você perguntar para ele como você me conheceu. Show. Essa pergunta do como você me conheceu, ela é uma pergunta que vai dando ali para o empreendedor uma ideia de o que é que está acontecendo na volta dele que está funcionando. Então, uma vez que ele pergunta como você me conheceu, eu geralmente vou indicar, né, vou recomendar que quando o cliente fala que veio por indicação, que ele pergunte quem que indicou. Pô, Jair, você me pode dizer quem que indicou? Foi lá o Joãozinho e tal. Legal. E eu vou lá agradecer o Joãozinho. Esse processo, principalmente aqui no Brasil, né, que, enfim, a gente tem tanta dificuldade para empreender e tudo mais. Esse processo de agradecer quem te indica atualmente, ele é um processo básico, simples e que já gera satisfação, quebra expectativas. E já gera um vínculo com aquele novo cliente, né? Você já puxa um assunto, já vai ganhando ali a confiança do cliente, né? Rodrigo, tu acha assim que esse marketing por indicação, ele traz mais benefícios para algumas empresas e para outras não? Como é que você vê isso? Olha, pela minha experiência, é bastante amplo e bastante variado o número de empresas, de tipo de empresas que pode se beneficiar dessa estratégia. Veja que sempre, aqui vocês me perguntando, todas as minhas respostas, elas não têm a ver com segmento, com setor, com tipo de cliente, com uma ferramenta, com uma tecnologia, não tem nada a ver com isso. É tudo sobre o ser humano mesmo, sabe? O ser humano ele tem essa tendência de indicar, né? E aí tem explicação disso lá, desde o nosso DNA, a época das cavernas, isso era importante para a nossa sobrevivência, né? Tem uma teoria que diz que... Toda uma essência, né? Todo um contexto. Tem uma teoria que diz que a gente só chegou até aqui, né? Onde nós estamos aqui, como espécie evoluída, enfim, porque lá atrás, na época das cavernas, a gente indicava as coisas uns para os outros.
Do tipo, não vai lá que lá tem perigo, você vai morrer, o mamute vai te comer lá. Ou não, vai lá que lá tem alimento, tem comida, tem fácil. Isso eram indicações. É verdade. E sempre funcionou, né? Então, sempre funcionou. Então, não é por um tipo de negócio, um tipo de empresa. Todo mundo faz negócio com o ser humano. Você não faz negócio com uma pedra, sei lá. É tudo ser humano, né? Então, se você é do setor A, B, C, D, se você é cliente rico, cliente pobre, se vende para empresa de serviço, empresa de produto, capital, interior, sul, norte, empresa digital tradicional, todo mundo é ser humano. Então, na minha visão, funciona. Na minha visão e na minha experiência de 10 anos mexendo com isso, não tem um negócio assim que Rodrigo, não funciona. E essa questão que você falou no começo, né? Que foi o fundador, o criador da Base Viral. Fala pra gente um pouquinho como é que funciona a Base Viral, quais os serviços, os benefícios que ela pode trazer para os empreendedores. Legal. Bom, eu alguns anos atrás, 10 anos atrás, eu trabalhava numa empresa de turismo. E aí, nessa empresa de turismo, eu fiz essa pergunta que eu falei para vocês aqui agora. Como você me conheceu? Eu perguntava isso para os meus clientes. E a maior parte deles me dizia que vinha por indicação. E aí eu pensei, nossa, se eu já vendo muito por indicação, será que eu vou vender mais se eu botar uma campanha de indicação para os meus clientes me indicarem mais? E aí eu criei o meu primeiro, que eu chamo, né, de programa de indicação. E deu certo. Muita gente me indicou a mais do que eu já recebia. Então a gente cresceu a empresa, vendeu mais e assim por diante. Esse é o primeiro capítulo da história. O segundo capítulo da história, resumindo bem aqui, isso ficou conhecido, famoso. Vários amigos meus, outros empresários e executivos das empresas, viram isso funcionar e me perguntaram, cara, queria fazer também. Me ensina. Me ensina aqui. E eu fui ajudando. Sempre gostei de fazer isso aqui, compartilhar e tal. E aí eu vi que começou a dar certo para outras empresas também. Esse é o segundo capítulo da história. E o terceiro capítulo bom, já que dá certo para um monte de gente, tem a necessidade, tem a dor, por que eu não abro uma empresa para mexer com isso, né? Perfeito. E foi assim que eu abri a Base Viral. Ela começou dessa minha experiência prática ali, vendo que as empresas precisavam disso. E hoje, então, a gente é uma empresa de consultoria mesmo. A gente faz consultoria e educação, né? São os dois serviços que a gente tem. Então, vou lá e pego na mão, ajudo, faço, construo, monto, executo, etc. Ou eu ensino, né? Que é o que eu vim fazer hoje aqui. E aí as pessoas vão fazendo com a minha ajuda. Praticamente uma década, né? E, Rodrigo, me fala assim, eu sei que tu tem milhares de exemplos, mas me fala assim um case de sucesso aí. Tem milhares mesmo. Basicamente. Olha, eu tenho muita história assim de pessoal da área da saúde, dentista, médico, dermatologista. Vou usar o case aqui de um amigo meu que se tornou um amigo meu nutricionista lá de São Paulo. Já vendia muito por indicação, nunca tinha feito nada para estimular seus clientes a indicarem mais. Montou um programa de indicação com a nossa metodologia, né? Colocou lá um incentivo, uma recompensa, fez a regra certinha, né? Montou lá os materiaizinhos para ficar claro, comunicou, divulgou. E hoje o faturamento dele por indicação representa 90% das vendas lá da clínica dele. Então ele faz anúncio online, faz um monte de coisa, mas a indicação que realmente funciona. Eu tenho um monte de case também de profissional liberal, autônomo, sabe? De empresários, empreendedores pequenos que fazem lá o meu curso. Então, a pessoa tem uma lojinha, vende na rua café, tem gente que vende pipoca. Já ouvi falar de case assim, de gente que foi, estudou. E eu recebo no Instagram toda hora. Pô, Rodrigo, muito legal, li teu livro, eu fiz teu curso, ouvi teu vídeo no YouTube e consegui fazer meus clientes me indicarem mais, né? E aí tem um monte de case de empresa grande também. A gente tem muito cliente grande mesmo. Enfim, empresas de 500 milhões de faturamento, empresas bem grandes que também são cases de sucesso lá na Base Viral. Mas eu acho que a maior quantidade mesmo são os empresários pequenos aí, que, né, não têm recursos e acesso às estratégias mais complexas. Eles têm a essência de empreender, né? Então, buscando conhecimento para desenvolver ainda mais. Perfeito, exatamente. Perfeito, Rodrigo. Rodrigo, poderia dar assim, por exemplo,
3 dicas fundamentais que não poderíamos deixar de fazer para a gente poder começar a trabalhar, Sim. né, com vendas através de indicação ou marketing de indicação ali. Aquelas 3 ali que não podem deixar. É claro que tem ali todo um processo, mas aquelas 3 dicas que você poderia deixar aqui bem apimentada para os nossos Que ouvintes vai que estão impulsionar aqui. mesmo. Que vai funcionar mesmo. Posso sim. A primeira delas, eu já falei um pouquinho, mas eu vou reforçar. O seu cliente não vai te indicar mais se você não lembrar ele de fazer isso. Essa é a mais importante de todas, dica número 1. De fato mesmo, as pessoas, por exemplo, nós estamos aqui, se eu combinei contigo alguma coisa, enfim, se eu te lembro de fazer alguma coisa, você vai fazer essa coisa mais vezes, né? Ou vai fazer ela com mais certeza ali, se eu te lembrar de fazer alguma coisa. Se eu estou sempre lembrando as pessoas de fazer alguma coisa, elas fazem essa coisa mais vezes. Então essa é a minha primeira dica. A minha segunda dica é colocar o cliente no centro. Muita gente fala disso, mas na prática o que isso significa? A maior parte dos empreendedores que querem montar um programa de indicação, eles ficam tentando inventar sozinhos como deveria ser o programa de indicação. Nossa, vou dar um desconto para quem me indica, vou dar um dinheiro para quem me indica. Esse é o caminho errado. A minha sugestão é que você pergunte para o seu cliente. Coloque o cliente no centro. Sim. Vai lá e diz para ele, estou pensando em criar um programa de indicação aqui para você me indicar mais vezes. Queria que você me falasse, me ajuda, me dá uma ideia. Né? O que você acha que deveria ser? Então essa é a minha segunda dica. Colocar o cliente no centro. Não tem mistério. Perguntar para o cliente e ele tem a resposta. E a terceira dica que eu daria é simplificar. Tem muita gente que pensa em fazer um programa de indicação, só que eles querem colocar muita complexidade, muita regra. Tem que me indicar, mas tem que ser um cliente assim, tem que ser assado, tem que comprar mais de tanto, ele tem que se inscrever não sei aonde, tem que ser terça-feira e tem que ter sol. Sabe, muita regra. O simples bem feito tem mais resultado, né? Quanto menos trabalho você der para o seu cliente, mais fácil para ele fazer aquilo vai ser. Então, é uma coisa bem básica mesmo, assim, chama de fricção, né? Se eu preciso chegar daqui até a porta ali e eu tenho um monte de obstáculo no meio do caminho, eu demoro mais, né? Com certeza. Algumas pessoas nem conseguem chegar lá. Então, é nessa linha, essas seriam aí minhas 3 dicas. E aí, por exemplo, a gente vai de encontro com aquela frase, o simples também funciona? O simples funciona. Eu sou um grande fã. É que, na verdade, sabe o que acontece? É mais fácil a gente complicar alguma coisa do que a gente simplificar. Perfeito. Porque todo mundo tem uma ideia e a gente acha que nós que estamos aqui estudando e debatendo isso, né, e falando, o que mais acontece, quer saber o que acontece? A pessoa pensa em criar um programa de indicação, ela pensa, estuda, vê, analisa, faz reunião, conversa com o seu time, com as suas pessoas, seus colegas, vai, fica vários dias trabalhando naquele assunto. Para ela, fica simples, porque ela está vários dias naquele assunto. Mas às vezes o cliente vai olhar um e-mail, uma mensagem, um SMS, um WhatsApp, uma coisa, parado ali no semáforo. Vai ter 3, 4, 5 segundos para entender o que é aquilo. E aí o empreendedor pensa, nossa, é tão fácil. Sim, você está dias olhando para isso. Teu cliente está lá dirigindo, está fazendo outras coisas, está almoçando, vendo celular, comendo, sei lá, tá, e ele tem que entender em 3 a 5 minutos. Se não entendeu, passou para o próximo assunto. Perfeito. Então, é difícil simplificar as coisas, não é tão fácil assim. É fácil de entender, mas de fazer aí é outros 500. Show de bola. Que maravilha, né? Que conhecimento repassado a todos nós, Rodrigo. Eu creio que a gente já está finalizando esse programa. Estou triste aqui, meu coração está triste, né? Mas o bom é que é só um aperitivo, né? De tanto conhecimento que o Rodrigo realmente tem para passar a todos nós. Rodrigo, e para fechar aqui, eu gostaria, assim, Ana, não sei se ainda tem alguma pergunta, mas eu queria assim, deixar as minhas considerações, assim, de forma grata. Agradeço a Deus por poder te conhecer. E eu creio que tudo tem um propósito, os nossos ouvintes, tudo tem um propósito. Deus, Ele permite tantas coisas para a gente evoluir. E eu creio que através
da indicação, né? Desse trabalho ali de marketing de vendas, por indicação, dar uma grande alavancada assim, dos nossos negócios. Rodrigo, faça as suas considerações. Muito, muito, muito obrigado em fazer parte, fazer parte também do primeiro CEAPcast do nosso Brasil. Então, fico assim, muito, muito honrado. Faça as suas considerações e grato a Deus por a sua vida. Eu que agradeço muito por estar aqui. Falei aqui no início da nossa conversa, estou muito feliz de estar aqui em São Luís pela primeira vez. Agradeço vocês dois aqui pela conversa, muito agradável. Agradeço todo mundo do CEAP aí também pelo convite, né? A gente já vem falando alguns meses aí sobre esse evento. Não deve ser fácil organizar algo desse tamanho que vocês estão fazendo. Então, muito obrigado. Para mim foi um prazer mesmo aqui a gente estar e fico à disposição aí no que eu puder ajudar daqui para frente. Obrigado. Rodrigo. Tenho certeza que você agregou bastante, né? Tanto para nós quanto para quem está assistindo. Perfeito. Sucesso na Muito sua bom. caminhada. Cada dia mais avançando e passando mais conhecimento e mais empreendimentos crescendo através do seu conhecimento. Que Deus te abençoe, tá bom? Muito obrigado, vocês também. Obrigada. Obrigado. Valeu, tchau. Valeu.